baixo, pode baixar, só sem vai aparecer as coisas. Já tinha entrado bastante gente agora, né? Já tinha 6 ali. A Marquinhos não tá Jesus. Gente, entra aí. É que vocês gostam de ver derramando água dos outros. É isso. Não estraga outra live. Isso que é engraçado. Ela estraga outra live. Isso que é engraçado, né? Tá chegando a hora, gente. Vamos entrando aí que tá chegando a hora. Daqui a pouco nós vamos ouvir a Levita Priscila aí, ministrando, louvando, contando testemunho. Que Deus põe no coração. Manda ver aí. Passar mais cedo pra ela. Um pouquinho mais cedo só. Compartilha aí a live aí, que daí a nossa irmã Priscila aí vai estar pregando. Compartilha a live aí. Vou falar pra Cássia entrar. A Cássia tá muito engraçada. Entra na live. Entra aí pra você ver. Entra no nosso barco. É confirmação da palavra. Entra no gente. barco aí, porque Entendeu? tem água aqui. É confirmação da palavra, entendeu? Começa a me falar, eu passo pra tu. É isso aí, glória a Deus. E chegou o momento, meus queridos, o momento da palavra de Deus, né? O momento de nós estarmos aí ligadinhos, né? Meditando naquilo que com certeza Deus vai falar conosco, né? Nossa irmã Priscila de Oliveira se faz presente aqui conosco, aceitou o nosso convite, estar aqui ministrando na programação Deus é Fiel. É uma mulher de Deus, né? Uma guerreira do Senhor, que tem um testemunho muito forte, né? E com certeza Deus tem algo para o nosso coração nesta tarde. E eu quero já estar transferindo para ela essa responsabilidade, onde ela vai louvar, né? Vai pregar, vai fazer aquilo que Deus com certeza já tem colocado no seu coração. A paz do Senhor, minha amada, tem toda a liberdade, amém? Amém. Vamos se ajustar aqui. Pai do Senhor Jesus, a todos os ouvintes, que o Senhor possa abençoar a cada um. Missionária Débora, que Deus abençoe a sua vida. Deus tem os seus propósitos, os seus meios e faz conforme Ele quer, da maneira que Ele quer, no dia que Ele quer. Também a todos os ouvintes de Jacareí, São José, Caçapava, Taubaté, São Paulo, aonde essa programação tem chegado, que o Senhor possa abençoar a sua vida. E eu vou estar louvando ao nome do Senhor Jesus, que você possa meditar na letra desse louvor. Descansa, porque aquele que prometeu garante para nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Você não tá indo? Calma aí, gente. É assim mesmo. Abaixa. Abaixa, tá indo? Tá indo? Não tá indo? Você devia ter colocado o playback do YouTube. Vê se tá indo. Gente, ao vivo é assim mesmo. Vamos dando glória a Deus, Uhum. misturado com aleluia. Ela vai colocar aqui pelo YouTube. E você possa meditar na letra deste não tá, louvor. tá baixado aqui, ó. Tá baixado aqui, Jéssica. Vai de novo. Calma aí. Vai de novo. Ao vivo é assim mesmo. E nós vamos dando glória a Deus, Coloca no misturado início, com põe. aleluia. Coloca no início. Aí se o Spotify fica travando na hora. Vamos dando glória. Aí. Agora vai. Vai. Ela tá aí. Meu Deus. Calma aí, gente. Daqui a pouco Já já tá dá um bug saindo. Vai, tem que esperar. O louvor devagar. Foi? Baixa. É que tá muito alto. Que você possa descansar no Senhor Jesus nessa tarde. Aleluia. Escute.
Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu que tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisa descansar. Eu sou Deus antes da medicina, antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou. Ele é dono de tudo e Ele fala para você nessa tarde: descansa, porque fiel é aquele que prometeu. Quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisas descansar. Quem te prometeu, Ele garante. Este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisas descansar. Só precisas descansar. Descansa. Só precisas descansar. Descansa no Senhor Jesus nessa tarde. Confia nele, que demais ele fará. Eu não sei se você tem uma Bíblia aí pertinho de você, mas se você não tem, depois você pode meditar na sua casa. Livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, o versículo 23. Evangelho de Mateus 14, versículo 23 e o 24. Fala assim: e despedia a multidão e subiu ao monte para orar à parte.
E chegado já tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Estamos diante de uma passagem que a Bíblia vai dizer, quando começa o Evangelho de Mateus, o capítulo 14, vai falando sobre a morte de João Batista. João Batista era primo do Senhor Jesus, e a Bíblia vai dizer que ele vai para o deserto para ficar só, porque querendo ou não, ele tinha perdido alguém, um ente querido. E a Bíblia vai me dizer que ele vai para o deserto. Só que o texto também vai me revelar que Jesus ele vai para poder ficar só, mas a multidão sedenta vai atrás dele. E depois, logo mais, os versículos vai me dizer que Jesus começa a pregoar, e não era um sermão de 2h30. Jesus, quando falava, às vezes varava o dia inteiro pregando, e a multidão não arredava o pé. E no finalzinho da tarde, o texto vai me dizer que os discípulos se incomodam, porque eu sempre brinco, Débora, que crente come bem, viu? A gente come, que é uma beleza. E alguém se incomoda porque já era tarde e a multidão estava com fome e estava faminta. Só que aqueles mesmos, Débora, que se incomodavam com a multidão, não tinha nada para oferecer. Aqueles mesmos que se incomodavam que a multidão estava com fome, não tinha nada para que Jesus fizesse o milagre. E Jesus manda que eles procurassem dentre a multidão alguém que estivesse alguma coisa. E um menino, no meio da multidão, ele me leva um lanchinho de 5 pães e 2 peixinhos. E ali Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e alimenta. O texto vai me dizer que uma multidão de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu já quero dizer algo para a sua vida nessa tarde, que o nosso Deus ele não precisa de muito para realizar um milagre na nossa vida. Naquele dia específico precisava de 5 pães e 2 peixinhos para que ele fizesse um milagre e alimentasse uma multidão. E o texto que nós lemos vai dizer que Jesus, ele manda os discípulos passar do outro lado. E o interessante é que se os discípulos foram com barco, Jesus ia como? Mas ele dá uma ordem: passem para o outro lado. Jesus sabia o que iria acontecer. Jesus sabia que uma tempestade viria. Jesus sabia de todo o contexto que iria acontecer. Mas ele manda que os discípulos fossem porque ele ia se retirar para orar. Eu quero dizer para você que me ouve que Jesus sabe o contexto da sua história. Ele sabe aquilo que você está passando. Ele sabe o vento, ele sabe a tempestade, ele sabe a angústia. Só que muitas das vezes ele quer ver de nós como que nós vamos nos manter, como será a nossa atitude diante das adversidades que nós temos passado. Ele sabia de tudo, mas ele queria ver naquele momento específico a atitude dos discípulos diante do vento, a atitude dos discípulos diante da tempestade. E o texto vai me dizer que já era tarde. E ele olha, e os discípulos estão com medo, apavorados, porque vem o vento. E o texto vai dizer que o vento era contrário e era açoitado o barco pelas ondas e pela tempestade. E Jesus resolve ir de encontro com eles. E o texto vai dizer que Jesus caminha por cima das águas. E quando eles olham aquela situação, eles acham que era um fantasma. Ele se apavora e Jesus diz: olha, não temais, sou eu estou aqui. Eu quero dizer para você nessa tarde que diante dessa tempestade, diante desse vento que você está passando, Jesus está dizendo para você: eu estou com você, não temas, é eu que te ajudo, é eu que te sustento, é eu que te fortaleço. E saiba de uma coisa, a última palavra na nossa vida quem dá é o Senhor, não é o homem, não é a medicina, não é juiz, é o Senhor que dá a última palavra. Como esse louvor, o diagnóstico pode ter sido dado, a palavra pode ter sido dada, mas a última palavra na nossa vida, quem dá é o Senhor Jesus. E o texto vai me dizer que Pedro, ele resolve ter com Jesus. E a palavra,
E a chave que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde é: Pedro, quando ele sai do barco, se é o Senhor mesmo, me faça ir até o Senhor. E o Senhor ministrava ao meu coração que Pedro, ele está vendo o barulho do vento, ele está vendo o barulho da tempestade, mas ele resolve ir de encontro com o Mestre. Aí a pergunta que eu quero fazer para todos os ouvintes, para aqueles que nos ouvem nessa tarde: qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você ouve? Pedro sabia que estava tendo tempestade, que estava tendo vento, que era difícil. O mar não traz estabilidade. Mar, ele vai andar por cima das águas que não é firme, mas ele vai de encontro ao Senhor. E a pergunta que eu quero fazer para os nossos ouvintes, para os ouvintes do Facebook, aqueles que vão ver depois: qual é a voz que você está ouvindo? Será que a voz do vento, será que a voz da tempestade é maior do que a voz de Deus? Será que a voz, que aquilo que você está ouvindo é maior daquilo que Deus decretou sobre a minha e sobre a tua vida? Se Ele fez uma promessa sobre a minha vida, sobre a tua casa, eu não sei o que Ele falou, eu não sei qual foi aquilo que Ele tem falado para você, mas qual é a voz que você está ouvindo? Quando Pedro está ouvindo a voz de Cristo, quando Pedro está olhando para Cristo, ele continua andando sobre a face das águas. Mas quando Pedro ouve a voz alheia, quando Pedro ouve a voz da tempestade, quando Pedro olha para o lado, olha para a direita, olha para a esquerda, ele começa a afundar. É assim na minha e na sua vida. Quando nós vamos ouvir outras vozes que não é a voz do Senhor, a gente afunda. O Senhor não quer que você afunde. O Senhor não quer que você termine do jeito que está. Ele quer trazer paz, Ele quer trazer bonança, Ele quer trazer vitória para a sua vida e para a tua casa. Mas Ele pergunta para você: ouve a minha voz, não ouve a voz do vento, não ouve a voz da tempestade, não ouve a voz daquelas pessoas que sempre digam, né, você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai chegar lá. São pessoas negativas que olham para o nosso estado, que olham para o nosso momento e já traça, sabe? Já traça, não, vai terminar assim. Então esse dá um veredito, sabe, para a nossa vida. E o Senhor está falando: ouve aquilo que eu tenho, ouve a palavra. Se a palavra me diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é eu e a minha casa que servimos ao Senhor. Se a palavra me diz que Ele é o Deus do impossível, Ele faz o impossível. Se a palavra me diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou. Ah, mas eu estou passando por uma enfermidade, estou passando por um processo. Ele está no controle de tudo, não é para morte. Tem processos que nós passamos, é para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Quando a Débora falou do testemunho, eu passei por um processo na minha vida durante 14 anos. E muitas das vezes, Débora, eu questionei com Deus o porquê que eu passei por tudo isso. A gente sempre pergunta, né? Por quê, pra quê? Vai fazendo um monte de questionamentos com Deus. Só que hoje eu entendo que tudo aquilo que eu passei lá atrás foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. E para que hoje eu pudesse falar com mulheres que tem jeito sim, que tem solução sim, que tem jeito de sair de uma vida de violência, que Deus muda a história, que Deus muda quadros, que Deus ele faz um milagre na minha e na sua vida. Eu falo que eu sou filha, né, da Madureira, fui criada no Evangelho, né, na Madureira. Fui batizada com o Espírito Santo com 6 anos de idade, numa congregação da Madureira. E cresci no Evangelho. Vou resumir para você poder entender. Cresci no Evangelho. E na minha adolescência, minha mãe ia para uma igreja e eu queria ir para outra. E ela falou: antes você na igreja do que no mundo. Fui para essa igreja, me batizei. E num congresso de jovens, a igreja estava lotada nesse congresso. No final do corredor tinha um moreno bonito, olhos verdes. Eu falei: eita Jesus, que moço bonito. Mas tem um ditado popular aí que diz que nem tudo que brilha é ouro. E trazendo para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai me dizer que nem todos que são Israel são israelitas. Às vezes nós olhamos e é uma coisa e no profundo é outra. E aí eu levei o moreno, eu não sei por onde que a minha mãe tá ouvindo,
Mas eu levei o Moreno para minha mãe conhecer e ela foi taxativa e disse assim, meu santo não bateu com o dele. Mas só eu que sou meio teimosa, não tem ouvinte teimoso aí não, que às vezes bate pé, né? E fala, não, vou fazer do meu jeito, da minha vontade. Só eu que fui, né, Débora? Só eu que fui. E me casei. Quando eu me casei com este Moreno dos Olhos Verdes, só foi 14 anos de sofrimento. Ele era uma pessoa revoltada com a vida. Era uma pessoa que não queria saber do Senhor Jesus, ao mesmo tempo que estava pregando na igreja, conhecedor da palavra, desviava e ia para o mundo. E toda vez que ele desviava, eu sofria. Os meus filhos sofriam. Sofri violência doméstica e se eu estou viva hoje é porque Deus tem um milagre reservado. Deus tinha, aliás, um milagre reservado para minha vida. A última tentativa dele foi, jogou álcool no meu corpo e atirou fogo. Mas o fogo não pegou. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque tinha uma igreja que orava por mim. Tinham amigos que estavam intercedendo por mim. E Deus resgatou a minha vida. Há 6 anos atrás, o Senhor deu um basta. Às vezes você que está me ouvindo, você pede um basta para Deus naquilo que você está passando. E a gente quer ensinar Deus a trabalhar. Senhor, dá um basta, mas eu quero que o Senhor faça desse jeito. Senhor, dá um basta, mas vai ensinar Deus a trabalhar. Deus, ele faz da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. No meu basta, eu queria de uma forma, mas o basta de Deus foi outro. Eu tinha fugido, vim do Rio de Janeiro para cá, ele tinha tacado fogo em tudo, meus documentos, roupa, tudo. E eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo sem documentação nenhuma. E quando eu entrei no ônibus em São José para vir para Caçapava, um senhor foi usado dentro do ônibus para falar comigo. Deus vai cuidar de você e não vai te deixar faltar nada. E ali eu não entendi de momento, mas 3 dias depois, ele estava vindo para São Paulo para matar a minha mãe, para nos matar. Numa curva ali no Rio de Janeiro, ele bateu de frente no poste, teve traumatismo craniano e morreu. Foi o jeito que Deus quis trabalhar. O processo, eu digo para você que não foi fácil. Eu tô aqui resumindo, porque senão vai deixar eu ficar aqui o dia inteiro, a noite inteira, na vira vigília. De tudo que eu passei. O processo foi dolorido, mas o propósito do céu foi porque eu estivesse aqui hoje e está dizendo para você, ouve a voz do Senhor. Ouve aquilo que Deus está reservado para a tua vida. Ouve aquilo que Deus já falou que vai fazer. Não ouve a tempestade, não ouve as pessoas. Quantas vezes que eu ouvi as pessoas dizendo para mim, você vai morrer, ele vai te matar, não tem mais jeito, você vai acabar perdendo seus filhos também. As pessoas disseram tantas e tantas e tantas coisas do processo que eu estava passando. Mas eu sabia que assim como Jó, ele disse que o meu Redentor vivia e ele se levantaria ao meu favor. Foi assim que ele fez há 6 anos atrás, da maneira dele, do jeito dele, na hora dele. O meu Redentor se levantou e deu um basta da maneira que ele queria. Pedro, ele sai do barco e vai de encontro com Jesus. Ele não ouve de primeira mão o vento, mas quando ele começa a olhar, ele começa a afundar e ele sentiu medo. Ei, é normal você sentir medo. É normal você se sentir ansioso. É normal, porque Pedro, ele sente medo de ir mais para o fundo. E o texto vai me dizer que ele clama, Senhor, salva-me. Senhor, socorre-me. Senhor, eu estou aqui aflito e angustiado. Eu não sei se você está nesse exato momento, nessa tarde, pedindo socorro do céu. Aleluia, para essa situação que você está passando. Mas Pedro dá um brado, Senhor, socorre-me. Senhor, salva-me. Senhor, olha para mim. Às vezes você está aí olhando para o céu e achando que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, está berrando, está gritando, está implorando. E logo mais, Jesus estende a mão e segura Pedro e diz para ele, olha, homem de pouca fé, mas ele tira Pedro daquela situação. Eu quero dizer para você nessa tarde que Deus está estendendo a mão para você.
Deus está puxando você. Deus está dizendo para você aonde está a tua fé. Coloque a tua fé em mim. Ah, mas eu tenho pouca fé. A Bíblia diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diria para o monte, sai daqui e passa a colar. Pedro, Jesus estende a mão e fala, tenha mais fé. Se você continuasse, Pedro, olhando para mim e não olhando a voz do vento, você iria continuar. Ei, eu quero dizer para você, ouve a voz do Senhor. Ele está dizendo para você, eu estendo a mão. E o texto vai me dizer que quando eles subiram de volta para o barco, ele acalmou o vento. Ele acalmou a tempestade. Eu quero liberar para todos os ouvintes. Nós temos gente de Itaguaí, no Rio Grande do Sul. Nós temos pessoas aqui de Três Lagoas. Acho que é Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Eu quero dizer que Deus está liberando uma ordem para você hoje. Ele está acalmando o vento. Ele está acalmando a tempestade. Ele está dizendo para você, é Ele que aquieta esse vento. É Ele que acalma o mar. E o forte é que quando eles voltavam, eles adoraram ao nome de Deus, dizendo verdadeiramente eu, Filho de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa tarde, que você vai testemunhar que verdadeiramente Deus entrou na sua vida, Deus entrou na tua causa. Eu quero testemunhar aqui que eu quero profetizar que vai ter testemunho sobre a sua vida e sobre a tua casa, que Deus está mudando essa situação, está acalmando o vento e acalmando a tempestade. Porque o vento era contrário. Qual é a voz que nós temos escutado? Qual é a voz que arabanchorevaio, que nós temos escutado? Deus está falando para você, escute a minha voz, escute aquilo que eu tenho falado para você, escute a voz do Senhor. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não muda. Quem muda somos nós. Nós mudamos de não ouvir a voz de Deus. Somos nós. Deus ainda continua fazendo milagre. Deus ainda continua operando. Deus ainda continua batizando com o Espírito Santo. Deus ainda continua fazendo milagres. O Senhor me incomoda para poder contar. Eu tenho 3 bênçãos. Samuel, Natanael e o Gabriel. O meu filho do meio, o Natanael, eu fui fazer uma ultrassonografia com 8 meses. E deu que ele estava com 1,6 kg, Débora. E aí a médica ficou assustada. 1,6 kg com 8 meses. E a médica ali da Fusan falou assim, você tem que fazer aquele exame morfológico, sabe? E eu falei na época, ela falou assim, olha, eu não tenho dinheiro para isso. Esses exames são caros. E ela falou assim para mim, não, mas eu não estou perguntando se você tem dinheiro. Tô falando para você ir na Tomovale que eu vou te dar um ultrassom morfológico. E ali quando eu cheguei, a médica fez todo aquele exame e ela me sentou e ela falou assim para mim, mãe, é o seguinte, seu filho tá perfeito, tá com mais de 2 quilos, seu filho tá normal. Porém, quando ela falou porém, é aquele porém que a gente não quer escutar. É aquele porém de como mãe a gente já fica já com o coraçãozinho na mão. Ela falou, porém, o seu filho foi gerado de uma maneira diferente. Seu filho foi gerado sentado. E como ele foi gerado sentado, ele vai nascer com o pé torto congênito bilateral, que é os 2 pezinhos para dentro. O vento aquele dia bateu sobre o meu barquinho, quando a médica me deu aquele diagnóstico. Mas eu falei, Senhor, é o Senhor que fez o homem. É o Senhor que tem todo o controle nas tuas mãos. A médica está dizendo que meu filho vai ficar assim para o resto da vida. Vai ter que usar uma bota especial. O pé dele vai ficar torto para o resto da vida. Mas a última palavra quem dá é o Senhor. Quando ele nasceu, foi uma preocupação na sala de parto, porque até então os médicos não sabiam que eu sabia. Com 7 dias de vida, o Natanael precisou colocar gesso no pé. Minha mãe ia para São José para buscar uma bota que tinha um ferro no meio. E ali eu tirava o gesso, levava para a Fusan, eles colocavam o gesso de novo para consertar. E o médico falou para mim, mãe,
A cirurgia é quebrar os 2 pezinhos dele e colocar no lugar. Eu falei, Jesus, que vento é esse? Que tempestade é essa? Mas o Senhor está no barco, o Senhor está no controle. Imagina a gente dizer que Jesus faz milagre e olhar para o seu filho precisando de um. Você cantar e adorar ao nome do Senhor Jesus e precisar do milagre na tua casa. E eu lembro que um dia eu fui numa campanha e as pessoas olhavam, porque para olhar para a gente, julgar o nosso momento tem bastante, mas entender o processo são poucos. E ali as pessoas olhavam, nossa, mas ela canta, mas ela faz isso, olha como está o filho dela. E eu me lembro que eu fui numa campanha e falei, Jesus, hoje é o último dia que eu coloco bota. Hoje é o último dia que eu coloco gesso. Foi o Senhor que formou e tudo é para que o seu nome seja glorificado. E ali os anos foram se passando, o Natanael foi crescendo. E eu levei ele uma certa vez, tinha mais ou menos 10 anos de idade, no ortopedista, com os exames. O ortopedista olhou para mim, olhou para ele, olhou para mim, olhou para ele e falou assim, mãe, o seu filho nunca teve o pé torto congênito bilateral, porque se ele tivesse, ele não estaria perfeito do jeito que ele está. O Natanael hoje vai fazer 16 anos. Quem olha para o pé dele nunca disse que ele nasceu assim. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós ouvimos a voz do Senhor, sabe que Ele está no controle, que por mais que a tempestade bata, por mais que o vento contrário chegue, Ele está no controle e Ele faz o milagre, não porque nós merecemos, porque nós somos pecadores e nós dependemos da graça do Senhor, mas é para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Vai fazer 16 anos, joga bola, anda, corre pra cá, corre pra lá, e o pé dele é normal. O vento bateu, a tempestade bateu, mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós acreditamos com fé que Ele está no controle de todas as coisas, quando nós acreditamos que Ele age, que Ele opera. Ei, Pedro, quando você está olhando para Cristo, você não afunda. Ei, Pedro, quando você deixa Jesus estar no controle da situação, você não afunda. Ah, mas o vento está forte, a tempestade está forte. Está, pode até estar, mas quando eu olho para Cristo e entendo que Ele está no controle do meu barco, que Ele está no controle da situação, milagres acontecem. Ventos contrários não anulam a promessa dele na nossa vida. Ventos contrários não anulam a palavra que ele decretou. Às vezes você ora, sabe? Quanto mais a gente ora, parece que o vento se levanta, a tempestade se levanta. Ei, não anula a palavra de vitória que ele tem para minha e para sua vida. Não anula a palavra de vitória que ele tem pela minha e pela tua casa. Não anula. Rebancho, revai, Assúria, não anula. Ele entra em hospital e ainda cura, ele faz milagre, ele ainda ressuscita mortos, ele ainda opera maravilhas, mas quando eu e você escutamos a voz do Senhor, naquele dia, quando Pedro decide sair do barco, você acha que as pessoas não falaram? Você acha que os discípulos que ficaram para trás não falaram, Pedro, você é doido, Pedro, você é maluco, por querer sair do barco diante da tempestade do jeito que tá? Você acha que as pessoas não falam? Você vai continuar orando? Você vai continuar buscando? Você vai continuar clamando? Ei, Pedro, continua. Continua buscando, não desiste. Às vezes a nossa vitória, sabe, tá como? A um passo de uma oração. Sabe aquele dia que fala assim, eu não vou orar não. Eu não vou clamar não. Às vezes a sua vitória tá aí. A um passo de uma oração. E você desiste naquele momento. Você para naquele momento. Não, porque Deus não me ouviu. Ei, Deus, Ele te ouviu. Ei, Daniel, a partir do momento que Daniel começou a buscar o Senhor, a oração foi ouvida. Mas tinha um tempo e um prazo para que ela chegasse. Desde o momento que você dobrou o seu joelho e clamou ao Senhor, Ele já te ouviu. Ele já atendeu o seu clamor.
E tem vitória chegando, tem providência chegando, tem novidade chegando. Aguenta mais um pouquinho esse processo, porque tem vitória de Deus sobre a tua vida. Eles ficavam no barco e Pedro teve a experiência com o Senhor. Quem fica no barco não tem experiência. Quem fica no barco só fica, sabe, ali, ó, só olhando, só observando. Mas Pedro, quando sai do barco, teve experiência com Cristo. Para dizer para mim e para você, olha para ele, não olha para o vento. E nem para quem ficou para trás. Não para quem não teve coragem de ir de encontro com Cristo. Não para aquele que chamou ele, taxou ele como louco, de querer ir. Quem fica no barco também não tem experiência. São aquelas pessoas que só olham, só vão em cultos para olhar, só olham o teu momento, só olham aquilo que você está passando. Mas quem sai do barco tem experiência. Quem sai do barco ao encontro com Cristo tem milagre. Quem sai do barco, sabe, do comodismo, tem milagre, tem vitória para a sua vida e para a tua casa. Quando eles voltaram, não teve experiência. Eles só viram de Pedro. Sabe, é como você só contar testemunho dos outros. Só contar, não, porque eu vi fulano, Deus abençoou fulano, Deus abençoou cicrano. Ei, Deus quer que você tenha o seu testemunho. Deus quer que você tenha testemunho para contar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Não contar aquilo que você ouviu de outras pessoas. Porque aqueles discípulos que ficaram no barco só tiveram que contar a experiência que Pedro teve. Mas ele quer que você tenha experiência com ele. Ele quer que você conte o milagre que ele fez na sua vida. Ele quer que você conte o milagre na sua casa, na sua família. Ele quer te dar experiências com ele. Tem gente que tem medo, né? De falar, Deus, eu quero experiência. Já pensa um monte de coisa. Mas ter experiência com Deus é tão bom. Quando Deus te dá a experiência, é tão bom que você aprende com ele, você se achega mais a ele. E mais ainda, tem testemunho para contar. Eu quero dizer para você que ainda o secreto do quarto tem milagre, viu? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai no secreto. Que o Deus do secreto, olha que profundo, que o Deus do secreto te honra em público. Sabe, Débora, hoje eu fico meio doente, é doente mesmo. Eu vejo as pessoas postando, sabe, tô doente, tô mal, tô ruim, né? E pior que não conta pra gente, né? E eu pelo menos, fico curioso. Mas o que a pessoa tem? E eu fico com vergonha, né, de perguntar. E as pessoas... E pior que é tudo crente, né? E as pessoas... Não, eu falo mesmo, gente. Né? Escute. Pior que é tudo crente. Eu acordei triste hoje. Daquele, né? Aquele desenho, né? Ô vida, ô céus. Gente, em nome de Jesus, para com essas coisas. É no secreto. Entra no quarto, fecha a porta e vai falar pro Senhor, Senhor, eu tô mal, eu tô triste, eu tô angustiado. Aí as pessoas colocam em status de Facebook, status de WhatsApp. Aí tem uns que eu ainda sou curiosa e pergunto, sabe? Não é nada não. Se não é nada não, por que postou, criatura? Vai orar, sabe? Entra no quarto, fecha a porta, vai falar com Jesus. Senhor, tá difícil. Senhor, tá complicado. Mas quando você coloca ali, a Bíblia diz que o coração quebrantado e contrito, o salmista vem dizer que ele não despreza. Quando você entra dentro do quarto, fala com Deus, as pessoas vão ver a transformação e a vitória. Sabe? Quando você fala com o Senhor, as pessoas vão ver, nossa, como Deus mudou a vida dela. Como Deus mudou a história dela. Como Deus fez na vida dela. É no secreto do quarto. É no profundo. É na humilhação, é no choro, é na lágrima, é no secreto com Deus. Que tem milagre, que tem vitória, que tem profundidade. É no secreto. Ei, Pedro, clama a Ele. Senhor, socorre-me. Senhor, entra com milagre. Senhor, faz a mudança. Que eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua vida. Que Ele vai mudar a sua história. A Débora me deu aqui, eu falo mesmo, gente, ela colocou aqui, me passa 4h20. Tá aqui no papel da colinha. Mas até aqui o Senhor colocou no meu coração. Amém. Eu sei que ela vai complementar aqui.
Mas entrega para o Senhor. A Bíblia diz quando nós confiamos nele, o demais ele fará. E ele está acalmando tempestade hoje em lares. Ele está mudando. Pessoas que estão até mesmo entrando numa crise de depressão, o Senhor muda a história. Crise de ansiedade, o Senhor cura nessa tarde. E entra com bonança em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Enquanto ela estava falando, estava lembrando da Sulamita, né? Sulamita perdeu o filho e saiu atrás do homem de Deus, e no caminho Geazi foi encontrar com ela e pergunta para ela se estava tudo bem com ela, tudo bem com o filho, tudo bem com o marido. E ela responde, vai tudo bem, né? Mas na verdade não estava bem não, né? Só Deus sabia o que estava dentro dela, o que ela estava passando, o problema que estava na casa dela, mas ela estava dizendo que estava tudo bem. Mas por quê? Porque ela sabia que Geazi não podia resolver o problema dela, que ele não ia fazer nada por ela. Mas ela sabia que o profeta Eliseu, que ali representava Deus, ele sim poderia fazer alguma coisa em favor dela. Mas por quê? Porque foi através da vida dele que aquele filho, né, que ela tanto amava, veio, né, aparecer na sua vida, né? Que ela era estéril, não podia gerar, e através daquele homem, né, liberando ali uma palavra de bênção na vida de Sulamita, ela consegue engravidar e acaba tendo ali um filho, e aquele filho vem a falecer, e ela corre atrás daquele, né, que profetizou na vida dela, que abençoou ela com aquela criança. E a mesma coisa somos nós, né? Não adianta a gente dizer para as pessoas, não adianta colocar nos status, não adianta colocar no Facebook, dizer que a gente não está bem, né? Porque as pessoas, por mais que ela muitas vezes nos ama, gosta de nós, não vai poder resolver o nosso problema. O nosso problema, quem resolve é Deus, né? Nós temos que chorar para Deus, né? Nós temos que chorar para Deus no secreto, porque Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso choro, o nosso gemido, né? Muitas vezes a gente chega e não tem palavras diante do Senhor, mas só aquelas lágrimas, aquele momento que a gente passa ali na presença do Senhor buscando a Ele, é o suficiente para Ele ouvir o nosso choro, o choro da alma, né? O choro que está por dentro, que muitas vezes a gente tenta tampar para ninguém perceber esse choro, né? Mas o nosso Deus, Ele sabe quando nós estamos bem, Ele sabe quando nós não estamos bem, e o único que pode resolver o nosso problema e mudar a nossa história continua sendo o mesmo, né? O nosso Deus, e Ele está aqui querendo mudar